Primeiramente, uma boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início ao terceiro painel do nosso congresso. Nesse painel, nós vamos discutir a legalidade e meios de obtenção de provas digitais, né? Dando continuidade aqui aos dois painéis da manhã, nos quais a gente discutiu basicamente monitoramento, seja em fontes abertas, uso de inteligência artificial, databases e temas correlatos. E agora a gente vai para o tema de meio de obtenção de provas digitais em si. E para além da experiência acadêmica de todos os três componentes da banca, eles também têm trajetórias profissionais diversas e interessantes, né? Delegado de polícia, membro do Ministério Público Federal e uma advogada. Então, acho que tem tudo para ser uma mesa super interessante. Do ponto de vista de como vai funcionar os trabalhos, vão ter as três exposições iniciais, tá? Cerca de 20 minutos, mais ou menos, cada uma delas. Depois a gente abre para blocos de perguntas, que daí vocês da plateia podem fazer para os palestrantes poderem responder, tá? E eu vou apresentando cada um deles conforme as falas forem se desenrolando. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Denise Provasi Vaz, que é mestre em Direito, mestre e doutora em Direito Processual Penal pela faculdade aqui da Universidade de São Paulo e professora universitária, além de ser advogada e gerente de compliance. Denise, a palavra é sua. Obrigada. Queria cumprimentar inicialmente aqui a pessoa da Internet Lab, presente na mesa, meus companheiros aqui de mesa, que muito me honram aqui com essa conversa, e a todos que estão aqui presentes. Tenho muitos amigos, colegas, pessoas que trabalharam comigo, pupilos, pessoas que trabalham comigo, e daí fica até mais difícil falar, tá? Quero muito agradecer o convite, agradecer também tanto a Internet Lab, André, Ivan, a Marta, que se lembrou de mim. Quero agradecer, fazer um registro aqui, agradecer ao professor Scarance, meu orientador, que é o responsável por eu estar aqui hoje. Eu sempre falando dele. E, enfim, é uma alegria estar aqui de volta nessa casa, conversar sobre esse tema, né? Vou me apresentar até um pouco primeiro para poder dizer qual que é a minha relação com esse tema. Eu, em 2012, defendi a tese aqui sobre provas digitais, e essa é a razão do convite generoso da Marta, e foi muito interessante poder revisitar esse tema, né? Hoje em dia eu não trabalho diretamente na advocacia contenciosa, eu trabalho mais na área de compliance hoje em dia, então não é uma coisa do meu dia a dia. Diretamente, né? A gente trabalha com a questão da obtenção de provas de maneira que possa ser usada no futuro, né? Então a gente se preocupa como obter ali nas investigações internas provas que possam ser válidas num outro momento. E então a gente continua com o contato com essa questão digital, mas num outro contexto, né? Bom, quando eu iniciei a tese, né, e até quando ela ficou pronta, a gente tinha um cenário completamente diferente. Imaginem, há 12 anos aqui, a gente tinha uma situação, eu estava revendo aqui alguns dados, eu falava de um censo de 2010 que falava que 22 milhões de lares brasileiros tinham computador e 80% deles tinham internet. Então, hoje a gente está num cenário em que as pessoas têm acesso, uma grande maioria das pessoas acesso a smartphones, certamente conectados à internet, e por mais que as pessoas possam não ter ali um grande refinamento, eventualmente, no uso dessas aplicações, pelo menos um WhatsApp as pessoas utilizam, né, na internet. Então, o cenário realmente é diferente, o tanto de informações digitais, de provas digitais que a gente possa estar falando. O WhatsApp, naquela época, era um bebê, né, ele tinha sido criado em 2009, e ali em 2011 que tinham começado os grupos, em 2013 a função de áudios, e a Meta só adquiriu o WhatsApp em 2014. A gente hoje tem aplicativo para tudo, né?
E a gente tem um cenário que a gente tem câmeras espalhadas pela cidade toda, essas câmeras, inclusive, um pouco controversas, né? Em todos os prédios a gente vê ali aquelas câmeras de monitoramento da rua, exercendo uma função de segurança pública, inclusive, reconhecimento facial, em tudo que a gente possa ver, e a grande discussão da inteligência artificial hoje em dia. Então, algumas coisas aí mudaram, né? Um desenvolvimento, né, da tecnologia muito grande e com um barateamento muito maior, um acesso muito maior. Então, é outra coisa que a gente fala. E naquela época, então, qual era a grande discussão que a gente tinha? A gente tinha uma preocupação muito grande com a busca e apreensão de servidores. Era assim que a gente aprendia dados, né? E aí a gente tinha toda a discussão em torno de paralisar empresas, porque o servidor tinha sido levado, né? E como é que era feito o espelhamento, a cadeia de custódia e tudo isso, né? E já começava também a preocupação com a requisição de e-mails, né? Então, essa era a preocupação. E a minha conclusão é que, na verdade, muitas das discussões que a gente tinha, elas permanecem, embora o cenário se altere, né? O cerne da minha tese na época foi a questão de entender o que era essa prova digital, classificar essa prova digital para a gente poder entender, então, qual que é a regulamentação, né? Que regras ela se submete. E aí eu vou deixar bastante para o doutor André a parte da tipicidade da prova, da legalidade, para a gente discutir isso, mas eu quero colocar algumas premissas aí a respeito, então, do que a gente está falando quando a gente fala de prova digital. Então, ali, num primeiro momento, a conclusão era de que a gente estava falando de uma prova que era assemelhada a documento, mas que ela tinha características, ela tinha uma natureza própria, e que ali a gente já falava de uma necessidade de uma regulamentação específica, né? Mas algo que também já vai entrar ali, faço um gancho aqui com o que o André vai falar, a gente poderia utilizar essa prova, né? De maneira, com analogia com as regulamentações que a gente já tinha e tudo mais. Não é possível ignorar uma fonte de prova como essa e dizer que eu não tenho lei e eu não posso usar, né? Isso é realmente inevitável. Colher e utilizar essa fonte de prova, cada vez mais presente. Agora, hoje, eu me ponho uma dúvida se a gente está realmente falando de um documento, né? O documento é muito ligado a uma ideia de representação, uma intervenção humana, e os dados, hoje em dia, eles são gerados de maneira automática, de muitas maneiras, né? Ela tem uma registro automático, uma produção sem intervenção humana. E não necessariamente é um registro de uma ideia. A gente tem dados sobre acontecimentos, sobre fatos em geral. Então, enfim, talvez esteja um pouco afastado do documento e nos torne um pouco mais difícil a aplicação de certas regras, né? Mas, enfim, os desafios, as preocupações, os tensionamentos que a gente identificava naquele momento, eles ainda permanecem e talvez eles se exacerbem em alguns aspectos, tá? Então, eu enxergo nas provas digitais, dentro da ideia do equilíbrio entre eficiência e garantismo, que é a linha de pesquisa do professor Scarance, né? E por conta das características das provas digitais, então a gente tem alguns direitos fundamentais que são muito afetados, existe uma preocupação muito grande com eles, e por outro lado, a preocupação com a validade dessa prova, com a utilidade dessa prova, né? De que maneira isso vai poder servir ao processo penal. E por quê? Então, quais são esses direitos fundamentais que a gente tem aí em jogo quando a gente fala nas provas digitais? Fundamentalmente, a privacidade, a intimidade, a garantia, né, do fluxo das comunicações, a autodeterminação informativa, e hoje em dia a gente tem a proteção de dados pessoais erigida a garantia constitucional, né, um direito no nível constitucional. Então, todos esses direitos aqui estão em jogo quando a gente fala na obtenção de provas digitais. E, por outro lado, o que faz essa prova ser diferente? Por que eu digo que ela se afasta do documento e que ela tem essa natureza própria? Por conta de algumas características. E eu confesso para vocês que às vezes eu sempre volto nessa questão e penso, mas será que são características diferentes mesmo? Quando a gente fala, por exemplo, de que a prova digital pode não ser duradoura. Ah, mas poxa, como assim? Mas será que o documento ele tem essa função duradoura? Ah, quando eu digo que eu preciso de uma intermediação para identificar o que aquela prova digital me fala, né? Eu não olho para algum dispositivo e já sei o que tem. Eu tenho que ter uma intermediação ali de um programa, de alguma coisa assim. Ah, mas será que então, quando a gente está falando ali
de pergaminhos muito antigos e tudo mais, a gente também não precisa de algum tipo de né, recurso. Mas eu ainda continuo entendendo que existe uma diferença. Tanto é que a gente acessa essas informações que têm 2.000, 3.000, 4.000 anos. Bom, enfim, a gente tem pinturas rupestres de 10.000, 50.000 anos e que a gente consegue acessar, ver e aí depende de uma interpretação. É claro que tem uma questão cultural, mas não uma questão de tecnologia. Eu não dependo de uma atualidade de uma tecnologia para poder interpretar ou ter acesso àquela prova, nesse sentido dessa prova física, né? E na prova digital a gente tem essa dificuldade. Se eu tenho uma mudança de tecnologia, pode ser que eu não acesse mais aquela informação. Se eu arquivei, se eu guardei aqueles dados num disquete, né, eu não vou conseguir mais acessar. Se mudou uma versão do programa, não tem mais atualização daquele programa, eu não consigo. Eu acredito que tem aquela questão dos aparelhos que foram apreendidos e daí não tinha o cabo para conectar e poder carregar, e daí você não acessa mais também aquela informação, né? Então, a gente tem essa característica. A gente tem uma preocupação com a autenticidade dessa prova, com a veracidade, quer dizer, conseguir identificar a autoria ali, e também a integridade, né? Saber que aquela prova não foi alterada. Ela é muito facilmente alterável, né? E aí surgem preocupações com a preservação dessa prova. E aí, dar acesso, né, principalmente quando a gente tem um volume muito grande de provas, como é que eu dou acesso a tudo isso? Como é que eu analiso um volume de dados muito grande? Então, todas essas características trazem uma preocupação sobre a qualidade dessa prova, a validade dessa prova e como é que eu vou valorar, tá? Em relação aos direitos, o cenário atual amplia essa preocupação, né? Porque além de a gente ter, então, como eu estava dizendo, hoje em dia muito mais gente produz prova digital e o dia inteiro a gente está produzindo prova digital, a localização onde a gente está, a gente manda áudio o tempo inteiro, a gente faz transação bancária, a gente faz tudo o tempo inteiro. A gente também tem uma possibilidade muito maior da vigilância em massa, né? Eu acho que a gente consegue acessar dados de uma grande quantidade de pessoas de uma vez, muito mais do que a gente tinha no passado. Então, como eu já falei para vocês um pouco dessa questão das câmeras, dos prédios, a localização, que foi o caso, né, do pedido de acesso aos dados do Google, no caso do Marielle, né? As próprias câmeras corporais acabam trazendo isso. Então, a gente tem uma preocupação também com essa vigilância em massa. Do ponto de vista da prova, a gente continua com essa dificuldade de estabelecer as regras gerais. A gente tem uma mudança grande de tecnologia. Como é que eu digo, então, como é que essa prova é feita? Né? Se existe essa mudança, como é que eu faço uma regra geral e que vai se aplicar e que vai resolver esses problemas que a gente está falando? Uma questão que continua posta também é a questão da territorialidade da soberania. Então, dos dados que estão armazenados, que são de responsabilidade de provedores ou aplicações de alguns aplicativos que estão fora do país. Como eu faço para acessar essas provas. E o encontro fortuito também, que a gente continua ainda mais diante de uma quantidade cada vez maior de dados, como é que eu lido com o encontro fortuito de provas. E algo que eu acho que deve surgir, eu ainda não sei, ainda não vi uma discussão sobre isso, mas o uso da inteligência artificial no processamento dessa prova. Diante da aquisição de um grande volume de dados, por exemplo, se eu tiver ali diversos arquivos de áudio, né, que eu tenha captado ali numa conversa de WhatsApp, eu vou usar a inteligência artificial para ouvir todos aqueles áudios, fazer um resumo, encontrar para mim onde é que aquilo... qual é o ponto, ou traçar um perfil de uma pessoa a partir dos escritos que ela tinha, do que ela tinha no computador. Diante das discussões que eu tenho em torno desses algoritmos, né, será que eu posso confiar diante das vezes em que a inteligência alucina? Será que eu consigo confiar naquele resultado? Né? Então, em que medida a inteligência vai poder ser utilizada nesses casos? Para seguir com a discussão, eu queria trazer então algumas premissas, alguns conceitos aqui. Então, o que a gente fala quando a gente fala de prova digital? Bom, qual foi o conceito que eu trouxe naquela época? Põe a discussão aqui, talvez ele precise ser atualizado. Mas eu falava em dados em forma digital, né, no sistema binário, que fossem constantes de um suporte eletrônico
Bom, pode ser que seja um suporte que não é bem aqui, não é meu, está na nuvem, mas ainda assim em algum lugar ele vai estar. Ou que ele esteja transmitido em redes de comunicação e que contenham a representação de fatos ou ideias. E aí um ponto é, quando a gente fala em provas digitais, a gente não está falando em documentação, por exemplo, a documentação de atos processuais e tal, não estou tratando disso, né? Se uma audiência é gravada, isso é uma outra coisa, é uma documentação. Eu estou falando de algo que, por exemplo, uma imagem que captou um fato, um áudio que foi enviado, um e-mail que a gente falava antigamente, que a geração Z não utiliza. E quais as características dessa prova? Então, um pouco como eu adiantava, a gente diz que ela é imaterial, ela não depende de um suporte, que ela é volátil, ela tem uma capacidade de mudança muito fácil e muitas vezes sem deixar um rastro a respeito dessa mudança. Ela pode ser clonada, ela pode ser feita cópias, né? Um documento físico, normalmente a gente identificaria quando você tinha um original ou uma cópia. A compactação, né? A grande capacidade de armazenamento, a necessidade de uma intermediação, o anonimato, eu não tenho ali necessariamente uma assinatura, e aí algumas diferenças, né? Às vezes a gente vai falar da prova digital no processo civil e a gente pensa na prova que é feita enquanto instrumento, algo que é feito para ser uma prova, e daí a gente discute a questão da assinatura e tudo mais, né? E que não necessariamente vai ser o caso, muitas vezes, na verdade, no processo penal, ela não é feita, aquele documento, né, aquela prova digital não foi feita para ser uma prova, né, ao contrário. E não necessariamente algo duradouro. Que tipos de dados que a gente vai ter? E aí eu trago aqui uma classificação feita ali pela professora Maria Tereza, pelo Daniel Marchionati. A gente pode ter dados que estão em fluxo, né, de comunicações e que vão ser ali sujeitos a uma interceptação. A gente pode ter dados que estão armazenados, então, hoje em dia é muito comum esses serviços de nuvem ou algum tipo de aplicação. Dados pessoais, que é uma discussão muito grande hoje em dia. Dados cadastrais, registros de conexão e de acesso. Então, também a gente está falando de metadados, né, ali. E aí, antigamente, a gente discutia muito a questão da busca e apreensão e a gente discutiu muito a interceptação telemática, né? Naquela época. Inclusive, naquela época, a gente falava em comunicação por VoIP, né? E como é que era, e daí a comparação com o serviço telefônico. E aí vinha toda a discussão sobre a possibilidade da interceptação da comunicação por conta da interpretação do inciso 2º do artigo 5º da Constituição, que fala da garantia do direito de comunicação, então da comunicação postal, da comunicação da comunicação de dados, da comunicação telefônica. Daí é toda aquela questão de último caso, né? O que era o último caso ali que a gente estava tratando? E hoje em dia eu fico pensando que, na verdade, ali que a gente faz um esforço interpretativo para poder colocar os dados como sendo algo ali acessível, né? E que me parece que, dentro até da ideia do professor Tércio, né, quando ele justifica por que eu posso acessar os dados ali, cada vez mais para mim está presente que a gente está ali preocupado, nesse inciso 12, com a questão da vigilância e do que não gera um registro posterior. Porque quando a Constituição fala que eu não vou poder acessar as cartas, né, que eu tenho o sigilo da comunicação epistolar, vamos dizer assim, ele está pensando nesse momento na minha liberdade de transmitir, de me comunicar. E ele sabe que esse documento depois, eventualmente, pode ser acessado numa busca e apreensão, e que daí a gente tem a previsão das cartas abertas de como é que ela vai ser submetida à prova. Então, eu acho que esse artigo ele diz muito mais a respeito de uma vigilância das pessoas, dessa liberdade das pessoas não acharem que elas estão sob vigilância o tempo inteiro, do que, na verdade, se preocupando com o produto dessas comunicações e se eles podem ser acessados ou não. Eu acho que esses produtos, de alguma maneira, sempre vão poder ser acessados. Mas a preocupação é você não manter uma pessoa sob vigilância. E por isso você restringe ao processo penal e exclui o processo civil daquilo ali, né? E eu acho que dessa maneira a gente consegue conduzir de uma maneira melhor o acesso aos dados, que hoje em dia é um dado da realidade, né? Então, enfim,
A gente, então, pode pensar nas formas de acesso dessas informações todas. Então, os maiores problemas que surgem, e que daí a gente vai se preocupar com a interpretação da legislação posta, enfim, a questão das provas típicas ou não, é muito mais em relação aos meios de investigação de prova, em como adquirir essa prova, do que efetivamente na produção de prova. Eu imagino que todos os presentes aqui tenham essa diferenciação, né, entre meios de aquisição, meios de investigação de prova e meios de produção de prova. Quando a gente fala na produção, a gente vai basicamente assemelhar realmente ao documento, da introdução, então, daquela prova digital no processo, e daí pensar em que momento isso vai acontecer, qual é a admissibilidade, a valoração dessa prova, como é que eu permito que todos os participantes do processo tenham acesso àquela prova, mas não me parece que traga maiores preocupações em relação à produção. E a gente pode eventualmente ter uma aplicação da perícia, né? Se a gente precisar de uma análise ali, da extração mesmo, transformação dessa prova digital em elementos de prova, efetivamente, ou se eu tiver uma questão de autenticidade da prova. Então a gente vai estar falando em perícia. Agora, a grande dor de cabeça vem justamente na investigação, na obtenção mesmo dessas informações, né? Então, em relação aos limites, o que pode ser acessado ou não, como é que a gente define o encontro fortuito, o que é permitido ou não diante do encontro fortuito, e aí também a questão do fundamento, em quais casos o afastamento dos direitos individuais, né, da privacidade, da intimidade, vão permitir, vão contrastar, né, com o objetivo ali do processo, qual é o crime que está sendo investigado e que ele permita ou não o acesso àquelas informações, se for algo mais invasivo ou não, porque afinal não é porque eu estou falando em provas digitais que necessariamente é algo super invasivo. Eu posso estar falando de um print de uma conversa de WhatsApp. E isso não tem o mesmo grau de invasão do que eu, por exemplo, invadir um dispositivo informático e acompanhar o que está acontecendo ali e obter o que tá sendo produzido ali, né? Então, quando a gente pensa no fundamento do que pode ser obtido enquanto prova digital, vai depender do que eu estou efetivamente usando, o método que eu vou usar. E o método a gente tem previsto em legislação, né? A busca e apreensão, por exemplo, para o caso do celular, ainda é algo bastante presente, eu ainda faço a apreensão de celular, a gente tem toda a discussão na jurisprudência sobre o acesso direto ali no momento da apreensão, do flagrante ou não. Eu ainda posso ter uma preocupação com interceptação telemática, ela está prevista na lei da interceptação telemática, e aí a gente vai ter também as previsões do Marco Civil da Internet, a gente tem também as previsões do próprio Código Penal em relação aos poderes da autoridade policial, da lei orgânica, né, que também vão prever ali alguns poderes em relação à requisição de informações, algo nesse sentido. Mas outros casos não vão estar previstos. A questão de uma intromissão, por exemplo, de um hacking, né, uma forma de obtenção direta ali da informação, a aplicação a introdução de alguma aplicação ali que possa obter, por exemplo, acesso à câmera, ao microfone, né, você chama de roving bug e tal. E mesmo agora com a produção de dados pessoais, e eu estou perdendo aqui o horário, tá bom? O acesso aos dados de fontes abertas, em que medida eu posso vasculhar as fontes abertas e utilizar também aquilo como prova ou não. Então, toda a questão de qual vai ser o método é uma discussão muito presente, né? Do que a gente pode utilizar e o que eu estou objetivando. 2 pontos aqui sobre isso, eu acho que a gente tem... já teve uma discussão também um pouco mais avançada sobre esse acesso direto, vamos dizer assim, que seria o WhatsApp Web. Porque a gente tem um dos pontos que é a possibilidade de interferência na prova. Eu acho que um dos princípios que a gente sempre precisa olhar, na medida em que a gente está analisando a possibilidade, né, de utilizar um meio de investigação, é o quanto aquilo vai garantir a veracidade, a autenticidade, a integridade daquela prova. Uhum. E sempre que a gente tem uma atuação direta do investigador para obter aquela prova, eu tenho uma preocupação.
Porque isso é uma medida de governança até, né? A gente sempre procura dividir, segregar papéis quando eu pretendo garantir a legitimidade de alguma coisa. Então, um acesso direto por meio de um WhatsApp web, por exemplo, traria esse tipo de preocupação, né? Por outro lado, a gente tem que fazer uma ponderação. Em que casos eu preciso ser mais severo ou não? Então, eu digo, por exemplo, dessa questão dos prints, né, de WhatsApp. Se eu estiver falando de um crime de menor potencial ofensivo, que tenho ali, alguém me ofendeu no WhatsApp, se justifica eu fazer uma coleta com geração de código hash, com toda essa preocupação? Ou será que a gente tem também uma instrumentalidade ali quando eu estou falando do objetivo do processo ali naquele caso, né? E mesmo para todas as questões cíveis, né? Será que se eu tiver uma prova que não foi coletada com a maneira mais... com a melhor prática possível, mas que não houve discussão a respeito daquilo, eu posso considerar aquela prova, então, como uma prova válida, sem precisar me preocupar com as nulidades a respeito disso ou não? Então, esses são alguns pontos, então, que eu falaria a respeito do método. E aí a gente tem a questão da cadeia de custódia, né, que foi posteriormente, então, ali introduzida pelo Código de Processo, embora não tão detalhadamente. Já falei com vocês um pouco sobre essa preocupação do processamento, porque para quem é advogado, por exemplo, uma coisa muito difícil, gente, é lidar com o volume de informações, né? A gente tinha antigamente aquela questão de autos volumosos, né? 20 volumes e tudo mais para se analisar. E imaginem se for uma apreensão ali, então, de e-mails da pessoa de 10 anos da vida dela. De que maneira eu vou conseguir? Quais são as ferramentas que a defesa eventualmente vai ter para conseguir fazer aquela análise completa, né? Então, o acesso a essa possibilidade de análise é muito importante. E aí trago essa preocupação, ou talvez uma esperança com fontes de IA que sejam confiáveis e que possam nos ajudar em relação a isso. E aí, enfim, a preocupação da criptografia, em contraste com a não autoincriminação, né? E aí, por fim, que tudo isso vai impactar na valoração da prova, o final. Então, qual é o grau de confiança que o juiz vai poder ter em relação àquela prova que está nos autos. Então, a gente não tem só uma questão de admissibilidade, né, da legalidade da prova, mas a gente tem também uma preocupação em relação a qual vai ser a utilidade daquela prova ao final, né? Então, acho que eu trouxe mais dúvidas do que opiniões, do que soluções, mas acho que o intuito também é suscitar um pouco o debate aqui. Obrigada. Obrigado, Denise. Trouxe dúvidas e vários esclarecimentos também. Acho que a gente parte com vários conceitos já bem delineados aqui. Então, dando sequência, passo a palavra para o professor Andrei Borges Mendonça, que, enfim, além de professor da casa, é doutor em Direito Processual Penal aqui pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Processo Penal por aqui também, além de ser mestre pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, e, como já havia dito, procurador da República. Professor Andrei, a palavra é sua. Obrigado, Ivan. Posso falar em pé? À vontade. Posso falar em pé? Será que tem problema de gravar? Só técnica ali. Não pode? Não pode? Pode. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar sentado, gente. Admiro, assim, a Denise que fala, assim, que eu acho que eu até me perco no meu raciocínio se eu não ficar em pé. Você me perdoe por isso. Eu queria agradecer muitíssimo ao Internet Lab pelo convite. Eu que, por tanto tempo, estudei as obras e li tanto o Internet Lab que produz tanto material de qualidade sobre esse tema, que é um tema tão novo, e a gente vê, né, porque são pessoas novas, né, de gerações mais novas, a gente vê isso que é muito interessante, pessoas que têm uma visão moderna do tema, de questões práticas, e parabenizar pelo trabalho, e dizer da minha honra de estar aqui pela primeira vez. Agradecer a minha querida amiga Marta pelo convite que veio dela, também o Ivan pela moderação e o André que fez o convite também. Agradecer também a Denise e o Stênio aqui pela participação junto aqui. Tenho certeza que como já aprendi bastante com a Denise, vou aprender bastante com o Stênio, que eu não conheci pessoalmente, mas é uma honra estar aqui. Agradecer também o Vinícius, meu querido amigo,
colega aqui também da faculdade, professor aqui, que também tem um trabalho fantástico na revista dele, Direito Processual, que recentemente até tem um trabalho da Marta, da Liana também, que é um trabalho excepcional, que vale a leitura. Bem, eu queria... A minha fala vai ser bem objetiva e curta. E também agradecer a presença dos colegas, amigos e pessoas que participaram aqui da matéria que a gente tinha de direito digital, de prova digital. Acho que o motivo da minha convite, acho que talvez tenha sido esse. Eu auxiliei a professora Marta e o professor Gustavo numa matéria de prova digital e aprendi muito mais do que pude contribuir, mas foi um semestre que eu aprendi muitíssimo. E um dos poucos que eu queria era contribuir um pouco com essas ideias e reflexões que nós tivemos nesse período, desse semestre. Vários alunos aqui com quem eu aprendi muito, vários da área de tecnologia, questões novas. E esse é um ponto que é difícil, né, nesse tema de provas digitais. Nós temos que falar uma linguagem que muitas vezes não é uma linguagem próxima de nós. O que é registro de acesso, registro de IP, o que é esses conceitos, muitas vezes, para quem não é da geração de vocês, mais novos, muitas vezes é difícil de compreensão, né? O que é um malware, que essas questões demandam, então, uma linguagem que muitas vezes não é simples para quem é o operador, que precisa fazer um raciocínio, uma inferência. A inferência ela é feita se você tem um background. Se você não tem o background, você não consegue fazer a inferência. Então, nós operadores, às vezes, temos dificuldades com isso. Então, me parece que nós temos mesmo que discutir esse tema e fiquei muito feliz com o convite, porque me fez refletir sobre esse tema da legalidade e meio de obtenção de prova, porque é um tema que muitas vezes a gente... O princípio da legalidade a gente aprende lá no primeiro ano, no segundo a gente ouve de novo, depois meio que fica ali, todo mundo sabe o que é e a gente acaba esquecendo de discutir para que serve o princípio da legalidade. Então minha apresentação vai ser, minha fala aqui, na verdade, o que eu pensei em trazer, poucas coisas, falar um pouco do princípio da legalidade, qual a sua finalidade, depois tentar equilibrar o princípio da legalidade com essas novas tecnologias, essas provas digitais, como compatibilizar a legalidade que demanda produção legislativa demorada com algo que é muito rápido, que são as novas tecnologias da prova digital, e depois fazer uma proposta, né? Vou tentar fazer uma proposta para contribuir com o debate e tentar aplicar para duas formas de acesso, que são o acesso a dados armazenados, né, em nuvens, em empresas, né, principalmente o acesso a e-mails e dados armazenados, e o malware, né, sobre esses dois pontos. Então minha fala vai ser bastante rápida. E assim, seria um truísmo eu ficar falando do impacto que essas provas digitais trouxeram na persecução penal e na nossa vida. Hoje todo mundo tem um celular a vida inteira. Eu estava olhando no meu OneDrive, tem 230 gigabytes de informação. Isso pra gente ter uma ideia, 1 terabyte seria... Eu até notei aqui, 10 milhões de páginas, ou seja, 50 toneladas de papel, 1 terabyte. Ou seja, em uma busca da Polícia Federal, a gente apreende quantos terabytes, né? Ou seja, olha a diferença de como era. Na minha época, a gente vai lá, buscava só papel físico. Isso traz um impacto, porque a gente hoje, uma das características, né, o professor Denise tem um dos melhores trabalhos que analisa essas características das provas digitais, mas uma das características da prova digital é essa sua promiscuidade. Como assim, Andrei? Promiscuidade no sentido de que ali, quando você aprende, tem a sua vida inteira. Tem tudo de dado digital, mensagem com a amante, mensagem com a avó, família. Ali, gente, vou te dizer, o cara que não tiver um mínimo uma contravenção praticada ali, pode já iniciar processo de beatificação. Porque assim, você imaginar em 10 anos, 15 anos, se você não pegar um mínimo uma contravenção, uma caluniazinha, uma difamaçãozinha ali, é impossível. Eu tô brincando, mas se você pensar que as autoridades de persecução vão ter acesso a todas essas informações, se pensar nessa possibilidade de análise integral e difusão integral, é um risco muito grande aos direitos fundamentais. Então nós temos que pensar, ou seja, todos aqui parecem de acordo que no novo contexto do entorno digital, o meu não, nesse novo contexto do entorno digital, as respostas antigas, as garantias antigas não dão solução. Então nós temos que pensar numa nova forma de dar respostas a isso. Do contrário, nós vamos ficar como aquele bêbado, eu sempre dou esse exemplo, eu gosto desse exemplo, que ele é ilustrativo, o bêbado que estava no porto procurando a carteira dele, debaixo do poste. E aí o policial chegou e falou assim, mas você perdeu a carteira aqui? Não, eu perdi no bar. Mas por que você está procurando aqui?
É porque é o único lugar que tem luz. Às vezes a gente vai procurar onde a gente está acostumado, respostas a gente não vai encontrar, como esse bêbado procurando a carteira. Então me parece que a gente tem que buscar novas propostas para novos temas, certo? Então, feita essa breve introdução, me parece que a gente precisa pensar, então, qual que é a finalidade? Por que se pensa no princípio da legalidade? Certamente, o princípio da legalidade está relacionado à previsibilidade. Essa talvez seja a ideia mais forte da legalidade. Previsibilidade das autoridades, primeiro do cidadão. O que eu estou falando aqui no campo penal, do processual penal? Não vou falar do campo penal, que exige lei estrita, lei prévia. Eu vou falar aqui basicamente do campo processual penal. Por que se exige legalidade processual penal? Se costuma dizer nulla coactio sine lege. Por que se diz isso? Que nenhuma coação pode ser feita sem previsão legal. O que se quer buscar é que haja previsibilidade pelos cidadãos do que o Estado pode fazer na sua esfera jurídica. Então, primeiro, essa talvez seja a grande finalidade disso, né? Garantir a previsibilidade da atuação dos poderes públicos, isso, né? Ou seja, a atuação, o cidadão saber o que o poder público fazer e os próprios agentes estatais também terem consciência do que ele pode fazer, dos limites que ele pode fazer, de como um juiz pode decidir, determinar um afastamento. E então me parece que essa é uma exigência, essa necessidade então de uma lei escrita que preveja as medidas restritivas de direito, que essa lei não seja somente prévia, mas também seja uma lei estrita, ou seja, que delimite no máximo possível da medida possível em que condições pode restringir, por quanto tempo, em que situações, que pessoas podem ser atingidas. Esse seria o mundo ideal. A gente sabe que o mundo ideal e a realidade, né, muito distante, principalmente do nosso legislador. Se a gente compara o nosso legislador com o legislador alemão, por exemplo, a gente morre de vergonha, né? Porque o legislador alemão, ele fala lá o 15º parágrafo dizendo as pessoas que podem, as pessoas que não podem, que situações podem, que situações não podem. Nossa legislação é peca nesse sentido, né? Tanto que, infelizmente, nós nunca tivemos um Código de Processo Penal sobre regime democrático. Mas o fato é que o ideal é que houvesse um legislador disciplinando de maneira prévia e estrita para que o cidadão tivesse previsibilidade. Isso é uma garantia bastante importante para os cidadãos que houvesse isso. Então a ideia é que haja sempre que possível, esse é o que nós buscamos, sempre que possível, nas restrições, que haja legalidade. Mas a gente sabe, e aqui entrando um pouquinho na segunda parte, há um desafio enorme das provas digitais. Há um paradoxo aqui. Como assim, Andrei, um paradoxo? Provas digitais e inovações tecnológicas são novas. Questões novas. Leis demandam tempo para serem editadas. Principalmente o legislador processual penal. Diferente do legislador penal, que infelizmente nosso legislador penal, ele é gatilho, né? Tem o dedo no gatilho, infelizmente. O legislador processual penal é muito mais lento. Então, nós temos um paradoxo das inovações tecnológicas. Por quê? Se ela é inovação, ela não é regulamentada. Se ela é regulamentada, ela, em princípio, não é mais inovação. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque se eu falar para vocês, olha, então quer dizer que nas inovações tecnológicas eu sempre vou precisar de nova lei para aplicar? É uma posição que se defende na doutrina, com argumentos bastante fundamentais, mas na minha leitura, essa acaba não dando resposta a esse paradoxo. Que é isso? Nós temos novas tecnologias e essas tecnologias não são regulamentadas a tempo. Andrei, mas então vamos não aplicar essas novas tecnologias. Essa seria uma alternativa. Era uma alternativa, uma escolha, uma opção. Mas aí nós temos uma dificuldade, porque os novos meios a nova criminalidade, principalmente a criminalidade organizada, ela tem uma grande dinamicidade. Ela consegue se adaptar a novas realidades, ou seja, sempre que há uma operação policial, as organizações criminosas se adaptam para evitar novas operações policiais, novas investigações e novas investidas. Ou seja, sempre há uma criatividade das organizações criminosas, uma dinamicidade de sempre buscar situações que não sejam reguladas para permitir, inviabilizar
as persecuções penais. Então isso traz, se nós, na minha leitura, isso obviamente tem o meu viés de membro do Ministério Público, mas se nós inviabilizarmos as novas tecnologias na persecução penal, nós temos o risco de inviabilizar diversas investigações, talvez as mais importantes. Se nós, eu chegaria a dizer que se nós formos utilizar os métodos, só aqueles taxativamente disciplinados de maneira legal, regular, nós teríamos muito poucas investigações eficientes na minha leitura. Bem, esse então é um ponto, esse paradoxo me parece um ponto importante. Eu queria lembrar também sobre as tecnologias duas questões que me parecem importantes. Primeiro, antes até de falar a minha proposta, me parece que as tecnologias elas podem ter não só somente um impacto negativo, mas também um impacto positivo nos direitos fundamentais. Eu acho que é importante que se diga isso. As tecnologias elas podem ser utilizadas também para a proteção dos direitos fundamentais. É só a gente pensar na questão das revistas pessoais em presídios. O que o Supremo, justamente um dos argumentos para vedar essas revistas vexatórias, foi que é possível hoje a gente utilizar scanners pessoais. Então os scanners pessoais justamente vêm para evitar, às vezes, restrições de direitos fundamentais. Outro exemplo seria a gravação de câmeras dos policiais, que vem justamente para evitar abusos das autoridades policiais. Então eu queria a primeira ideia essa, de que a prova digital ela tem uma importância também para a proteção de direitos fundamentais. Mas a gente sabe que na maior parte das vezes, na persecução penal, essas novas tecnologias vêm para restringir direitos, e diversos direitos, como a professora Denise disse, vários direitos fundamentais são restringidos realmente pelas novas tecnologias. Mas eu também queria deixar claro, mesmo, apesar da minha conclusão, como vocês vão ver, ser um pouco limitativa da legalidade estrita, me parece que os direitos fundamentais sempre devem ter primazia sobre as novas tecnologias. O que você quer dizer com isso, Andrei? As novas tecnologias, elas são meios para a sociedade e para os indivíduos. Elas não são fins em si mesmo, ao contrário das novas tecnologias que são apenas dos direitos fundamentais, que são fins em si mesmo. Então, eu queria partir dessas duas premissas, né? E essas duas premissas, à luz disso e desse paradoxo das novas tecnologias, o que me parece? Me parece que a gente tem que procurar uma nova regulamentação sobre essas novas tecnologias digitais que permita um equilíbrio entre as novidades e a legalidade. Inclusive, me parece, eu queria até chamar a atenção para vocês, que a jurisprudência admite há bastante tempo diversos meios de obtenção de prova não previstos em lei. Só um parênteses, eu acho que todos aqui têm mais ou menos a mesma noção de que são meios de obtenção de prova e o que são meios de prova. Mas só para fazer um parênteses, meios de prova é como a gente introduz no processo um elemento de prova. Então, por exemplo, a prova testemunhal, a prova documental, esses são os meios de prova. Eles não são tão restritivos de direitos fundamentais. Agora, os meios de obtenção de prova, e é esse o nosso objeto de conversa aqui, que são os meios de obtenção de prova, são aqueles meios que, em regra, se não a maioria dos casos, restringem direitos fundamentais para obter fontes de provas em geral. Então, a busca e apreensão, a infiltração policial, é disso que nós estamos falando. Eles são, a característica mais marcante desses meios de obtenção de prova é justamente ser restritivo de direito. E justamente por isso, a doutrina, Badaró, a professora Marta até também defende isso, deve-se exigir maior legalidade desses meios, porque eles restringem direitos fundamentais. Mas a minha leitura é que a jurisprudência faz tábula rasa disso, há muito tempo. Se nós olharmos a própria infiltração policial, a infiltração policial ela surge meramente nominada. Ou seja, a lei só previa que é possível infiltração policial. Não disciplinava procedimento, não disciplinava requisitos, não disciplinava prazo. Lá na lei de interceptação, lá na lei 9.034, depois na lei de drogas. E mesmo assim a jurisprudência admitiu, por muito tempo. O afastamento de sigilo bancário foi previsto por muitos anos, desde a Constituição, sem previsão de uma lei específica. Era previsto na antiga lei dos crimes contra o sistema financeiro, que não tinha regulamentação nenhuma. Ou seja, era meramente nominada a possibilidade de afastamento de sigilo. Mesma coisa a colaboração premiada. Todos esses meios de obtenção de prova eram previstos e admitidos e chancelados pela legislação, pela jurisprudência, mesmo sem previsão legal. O que eu quero dizer? Significa que é possível total ausência de legalidade? Não é isso que eu estou dizendo. Me parece que nós temos uma jurisprudência muito leniente com a legalidade e, mais,
leniente com a aceitação dessa falta de lei por muito tempo. Isso me parece que me incomoda muito. Porque é aquela coisa, o juiz vai aceitando, não tem lei, mas eu vou deferir aqui, porque é importante, e vai se mantendo essa inércia que é realmente muito prejudicial, me parece, no longo prazo. Porque tem sentido você, no primeiro momento, não ter legislação. Mas é imprescindível que isso caminhe, ainda que progressivamente. No primeiro momento, para ver pelo menos uma nominação daquele meio de obtenção de prova. Depois, para que uma regulamentação mínima. Depois de uma maior experimentação. E cada vez desdobrando a regulamentação legal. Então, me parece que nós temos que buscar um meio termo entre esses dois extremos. Ou seja, inviabilidade total, se não houver lei, ou leniência total. Então, minha proposta a primeira é que haja, no mínimo, então, respeito à legalidade no sentido de uma cobertura legal daquela medida. Ou seja, que haja ao menos uma lei disciplinando hipótese semelhante para que aquela medida seja aplicada. Ou seja, a possibilidade de uso da analogia nesse campo, que nem todos, ou talvez a maioria dos doutrinadores não admite nesse campo. Me parece que aqui o que é importante é que haja um mínimo de previsibilidade. E esse mínimo de previsibilidade pode ser, inclusive, preenchido por parâmetros jurisprudenciais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cada vez mais, sobretudo com métodos vinculantes, vem estabelecendo parâmetros para o legislador, para os operadores. Me parece que nós podemos fazer isso com o uso da analogia. Inclusive, tem um caso que chegou até a Corte Europeia de Direitos Humanos, eu até notei o caso aqui, caso Kreslin versus França, que é um caso antigo, mas ele justamente era um caso em que na jurisprudência da França não havia previsão legal para interceptação telefônica. Estamos falando de coisa antiga, né? Mas não tinha previsão legal. Não tinha uma lei que autorizava. Mas a jurisprudência admitia vários parâmetros e há bastante tempo a interceptação telefônica. E a Corte Europeia disse que isso preenchia a ideia de legalidade em sentido material, que era dar previsibilidade para as condutas. Então me parece que é possível, com analogia, se possa estabelecer um marco mínimo. E eu estou falando analogia, então, que você tem uma lei disciplinando procedimento regulamento parecido, no caso semelhante, você aplica aquela normativa ao caso similar. Mas isso não significa que se possa admitir meios irrituais, ou seja, meios que violem, desconsiderem aquilo que já está previsto em lei, ou desvirtuamento da finalidade já prevista em lei. Vou dar um exemplo. Interceptação telefônica tem os requisitos legais, dentre eles não ser crime apenado com detenção. Se você não pode invocar analogia para desconsiderar um requisito, porque isso aí é violação da legalidade. Também eu não posso desvirtuar a finalidade daquele meio de obtenção de prova. Uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, tá gravando, mas já vou falar, não vou voltar mais atrás, que é o seguinte: muitas vezes se faz interceptação telefônica não para obter prova, mas para localizar os alvos no dia da busca e apreensão. Eu acho que isso não está previsto em lei. Na nossa lei. Na Itália está previsto que é possível interceptação telefônica nesse caso, mas a nossa lei não está prevista. Então me parece que isso é um desvirtuamento da finalidade da lei. Eu, quando estou falando de analogia, eu não estou falando nem de ritualidade, nem na anomalia, ou seja, você desvirtuar a lei. Eu estou dizendo você aplicar a regulamentação de um caso semelhante para aquele. Mas mais do que isso, me parece que a gente precisa, além da legalidade, a cobertura legal pela analogia, você precisa ter uma motivação que cubra essa lacuna e que supra a ausência legal. Então, a motivação seria aquilo que iria cobrir, na minha leitura, esse déficit de regulamentação. E há um ônus argumentativo muito maior para o juiz não apenas indicar qual lei que ele vai usar, por que ele está usando aquela lei, qual a ratio da analogia, mas também preencher eventuais lacunas dessa aplicação. Me parece que isso é importante. E além disso, o juiz, ao fundamentar, e é dele o ônus argumentativo, ele tem que indicar o teste da proporcionalidade. Mas teste de proporcionalidade sério, pessoal. Porque na prática do foro, e eu espero que nenhum de vocês que hoje são alunos façam isso quando forem juízes ou promotores ou operadores. Na prática, muitas vezes se fala nenhum direito fundamental é inviolável, a proporcionalidade pode restringir direitos fundamentais, defiro. Isso
não é proporcionalidade. Isso aí é um desvirtuamento da proporcionalidade. A proporcionalidade, ela serve para a proteção do direito fundamental, não para a lesão do direito fundamental. Isso é imprescindível a gente ser dito, porque quando se fala um teste de proporcionalidade sério, e eu nas minhas peças sempre faço isso, eu falo com a minha assessoria, tem que falar, essa medida, vou dizer aqui os requisitos intrínsecos da proporcionalidade, ela realmente é necessária? Não tem nenhuma, ela é adequada ao alcançar o objetivo? Primeiro, eu consigo alcançar a finalidade? Segundo, não há nenhuma outra medida menos gravosa? Segundo, terceiro, há uma proporcionalidade realmente entre o que eu estou buscando e os bens, o que eu estou limitando os valores em jogo? Como a professora Denise falou, vamos usar o afastamento de toda a nuvem da pessoa para uma violação de sigilo, meramente, um caso menor, ou um caso, né, de baixa gravidade. Então, um teste sério de proporcionalidade. E além disso, inclusive também, então é isso, como a professora Denise fala, quanto maior um print de celular é diferente, obviamente, de um malware. Então nós temos que também colocar isso na balança. E por fim, temos que ter garantias contra o arbítrio. A Corte Europeia fala muito nisso. Ela fala assim, olha, nós temos que ter sempre standards para limitar o arbítrio estatal. É óbvio que a gente nunca vai conseguir impedir aquele agente criminoso, aquele agente, né, ou displicente, ou aquele hiperzeloso de cometer crime. Mas a gente tem que buscar ao máximo diminuir isso e estabelecer parâmetros, standards, para limitar ao máximo o arbítrio. Então esses standards limitadores do arbítrio me parece que são importantes. Então, quais garantias? Então seria, além da legalidade, cobertura legal, motivação com esse ônus argumentativo maior, então também garantias contra o arbítrio. Quais seriam essas garantias contra o arbítrio? Indicar o procedimento a ser observado, a técnica que vai ser utilizada, o juiz deve indicar, na minha leitura, isso de maneira bastante ampla. Um segundo ponto, e aqui me parece que é uma falta cultural brasileira, que é indicar, registrar a atuação das autoridades policiais e de persecução. Como assim, Andrei? A autoridade ela tem que indicar tudo que ela fez. Por exemplo, ela acessou aquele material. Eu fiz essa pesquisa, usei tais palavras-chave, não usei tal, acessei tais arquivos por isso. Tem que haver um registro em que se demonstre qual foi a atuação daquela, para que se possa fazer, posteriormente, um controle sobre aquele ato. Então me parece que esse registro, que não é culturalmente feito no Brasil, deveria ser feito. Eu costumo dizer, isso não é uma crítica, né, aos delegados, mas é uma cultura institucional da polícia, que muitas vezes eles relatam um inquérito dizendo, fiz isso, ouvi tal pessoa e tal. Na minha leitura, o inquérito policial deveria ser relatado. A hipótese inicial era essa. Eu comecei a investigar, mudou a hipótese inicial, passei a ter outra hipótese inicial, descobri tal prova, mudou minha hipótese inicial. Ou seja, registrar o caminho que foram feitos ao longo da investigação. E me parece que aqui também é necessário. Na Alemanha isso é muito comum. Na Alemanha tem uma praxe comum. O Gustavo Soares costuma dizer que lá é tão comum que chegou um policial a dizer nos autos que ameaçou um sequestrador de uma criança de torturá-lo para tentar obter informação. O cara confessou que estava sequestrando uma criança. Ele ameaçou torturar, pôs nos autos que ameaçou torturar. Veja, imagina se no Brasil alguém ia fazer isso, mas lá ele fez, e ainda foi condenado por abuso de autoridade por isso. Veja, ele queria, né, ele não chegou a torturar, ele falou que ameaçou para tentar obter a informação. Então veja, não estou dizendo, não estou querendo esse nível, né, de registro, mas que a gente tem que evoluir nesse sentido como uma garantia contra a arbitrariedade. E por fim, também na linha do que o professor Denise disse, garantias de integridade e autenticidade dessa prova. Como garantir? Hoje se fala, professor Marta, Helena, como se faz? Hoje tem um princípio que é a garantia, inclusive a integridade dos sistemas operacionais, né? Então você tem que garantir não só a integridade e a autenticidade da prova, mas a integridade dos sistemas que vão ser analisados, né? E também, me parece, isso aqui são algumas ideias de garantias contra a arbitrariedade, também uma depuração do material, por conta dessa promiscuidade do material
digital. Talvez nós temos que caminhar em direção a estabelecer parâmetros de pesquisa, ou talvez fundamentar quais as provas que podem. Em outros ordenamentos se discute se é possível usar qualquer termo de palavra, se as palavras-chave devem ser vinculadas, se devem ser filtradas pelo juiz. Ao menos nós temos que pensar e refletir sobre isso. Então, e por fim, me parece que nós temos que pensar também numa modulação temporal dessas novas tecnologias. Ou seja, nós não podemos admitir... Ixi, passei muito do tempo. Nós não podemos admitir isso. Desculpa, gente. Passamos muito do tempo aqui. Mas é isso, nós não temos que admitir esse uso ad eternum dessas novas tecnologias se o legislador não regulamentou. Então me parece que aqui, eu usando a proposta do professor Gustavo Torres Soares, que tem um livro sobre isso, ele fala, olha, nós usando a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, nesses casos de inovação, o legislador, no caso o judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, ele pode dar uma decisão seguinte, olha, eu vou aceitar essa inovação, mas eu vou aceitar por um período. E legislador, manda uma notícia para o legislador. Se você não regulamentar nesse período, eu vou passar a não admitir mais essa medida daqui a um tempo. Ele põe como prazo máximo uma legislatura. E nesse meio termo, e ele já diz para o legislador, olha, para mim, o que é imprescindível é que a legislação estabeleça tais e tais parâmetros mínimos de regulamentação do direito fundamental. E mais, ele já diz, nesse período de transição, excepcional o uso dessa medida. Em que circunstâncias pode usar? Ele pode delimitar isso. Então, eu estou querendo com isso dizer o quê? Me concluindo o meu raciocínio. É possível medidas não previstas em lei? Excepcionalmente sim, se houver uma cobertura legal, se houver uma motivação e uma motivação realmente robusta, que complemente essa lacuna legal, que haja garantia, e observe a proporcionalidade, que haja garantias e estándares, guardrails contra arbítrio e que haja uma modulação material. A gente podia colocar isso tudo em garantias materiais, que seria a primeira parte, e garantias, limites materiais e limites temporais, que seriam essa questão temporal. E aí, em um minuto eu concluo. Veja, não consigo concluir, na verdade. Não vou mentir pra mim mesmo. Passei da cidade. Veja, tô acabando, gente. Desculpa. Veja, malware. Vamos aplicar esse meu raciocínio para dois casos. Malware. É possível usar malware? Na minha leitura, não como meio de obtenção de prova. Por quê? Porque não tem, na minha leitura, nenhuma disciplina com uma cobertura legal que discipline essa medida. Nós não temos ainda como garantir a integridade do sistema. Nós não temos como garantir a integridade da prova e a autenticidade dessa prova. Nós ainda não temos uma regulamentação mínima que seja. Então, na minha leitura, não passa do primeiro parâmetro, que é o parâmetro de uma cobertura legal mínima. Então, para mim, eu acho que é possível o malware como uma técnica para algo já admitido. Como assim, André? Vamos supor que o juiz permitiu a interceptação do WhatsApp. E não tem como fazer essa técnica. Nesse caso, se desenvolvesse uma tecnologia que garantisse a integridade, que ainda me parece que não tem do sistema, se poderia utilizar o malware para talvez acessar isso. Ou para, vamos supor, acessar um e-mail que, não, por exemplo, a empresa não quis dar. Talvez, nesse caso, eu poderia admitir com bastante restrições nesse caso. Mas a técnica em si, o malware, porque você não sabe o que a pessoa vai fazer, se vai abrir o microfone, se vai acessar os e-mails, se vai começar a filmar. Me parece que não temos previsibilidade mínima em relação a isso. Então não tem cobertura legal. Agora, já o acesso a e-mails, a lei me parece que permite o acesso a registro dos dados armazenados, embora a lei do Marco Civil fale só em autorização legal, me parece muito pouco. E na minha leitura a gente poderia usar como analogia. Há duas posições na doutrina para quem entende possível analogia. Alguns na busca e apreensão, né? Parte da busca e apreensão entende que é possível a busca e apreensão. Essa é a minha posição, embora eu concorde que não é uma analogia perfeita, mas me parece que é possível. A professora Marta, você entende que não é possível, que não haveria essa proximidade suficiente. Outros, como o professor Scaranci, entende que seria possível. O Olavo, seguindo a professora Scaranci, fala que seria possível complementar com o princípio da proporcionalidade. Ou talvez usar a interceptação telemática, que eu acho que é a posição da professora Karina Quito, dizendo, olha, vamos usar os requisitos da interceptação telemática para acesso aos e-mails. Me parece que há argumentos para os dois lados. Eu só queria dizer que nesse caso me parece que tem cobertura, mas a gente não poderia esquecer dessas garantias mínimas de evitar o arbítrio.
de maneira colorida e vermelha, pelo passar do adiantado da hora. Eu só queria concluir dizendo que a gente precisa ter, concordo com o professor Marco, professor Helena, a gente tem que ter uma nova regulamentação sobre as provas digitais. Esse marco, essa ausência é realmente muito prejudicial. O que eu tentei buscar aqui é propor algo que não fique nem entre os dois extremos, para buscar avançar em relação ao que é a jurisprudência hoje, que é uma situação de total liberdade em relação a isso. Desculpe mais uma vez, passado o tempo, queria dizer da minha enorme honra mais uma vez e agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Obrigado, professor Andrei. Desculpa, viu? Excelente exposição. Perdão, cara. Não, eu não posso dizer. E vamos então passar já de imediato para o doutor Estênio, só apresentá-lo brevemente. Doutor Estênio Santos Souza, que é delegado de Polícia Federal desde 2003, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade de Minho, Portugal, e mestre em Ciências Policiais, Criminologia e Investigação Criminal pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal. Tá? Doutor Estênio, o senhor precisa de ajuda para passar aqui? Tem microfone? Por favor, a palavra é sua. Boa noite, né? Já entramos na noite. Me escutam? Tá funcionando aqui? Eu ouvi o pessoal fazer muito bom, mas obrigado. Boa noite a todas e a todos. Satisfação. É a terceira vez que estou aqui na Faculdade do Vale de São Francisco. Uma honra estar aqui na maior faculdade do Brasil, né, na USP. Professora Marta, pelo convite, né? E dou toda a credibilidade aqui e a coragem, né, de me trazer. Esta honra também eu coloco aqui nesta mesa, né? André, Ivan, Denise, Andrei. Depois de doutora Denise, doutor Andrei, me deixarem para o final, né? É sempre bastante complicado. A cereja do bolo. Ficar para o final é sempre muito complicado. Ainda mais atrasado, né? Tendo que fechar dentro do tempo aqui para os seguintes. As perguntas depois. Ainda tem as perguntas, né? Uma pequena pressão. Então, muito satisfeito de estar aqui neste 8º Congresso Internacional Direitos Fundamentais e Processo Penal, Era Digital. Né? Apesar da minha aparência jovial, né? Já estou há 21 anos nesta Polícia Federal. Né? E essa temática é realmente extremamente interessante, legalidade e meios de obtenção de prova digital. E quando a gente fala de legalidade e meios de obtenção de prova digital, a doutrina, de um modo geral, ela tende a sempre tentar construir o discurso da defesa da legalidade em torno da defesa dos direitos do investigado. Tem muito mais doutrina em relação a isso. Mas a gente também precisa falar um pouco do outro lado, naquela tão e tantas vezes esquecida vítima, né? O direito fundamental da vítima do cibercrime. Né? A gente está desse lado, né? A maior parte da nossa população está exatamente do lado. Quantos dos senhores e das senhoras não já foram vítimas desse cibercrime? Nos tempos atuais, na era digital, nós estamos cada vez mais submetidos à criminalidade cibernética. A criminalidade cibernética ela aproxima o crime do usuário, porque nós estamos próximos agora, o crime cada vez mais está próximo. A gente abre o computador e vê notícias como essas. Eu vou ter que declará-las porque me disseram que não aparece na câmera, né? Então, por exemplo, aqui, uma notícia como essa, né, do Roblox, a mãe achando que o filho estava tranquilamente utilizando um jogo inocente e, na verdade, ele estava sendo lá obrigado por pedófilos a apresentar imagens explícitas sexuais. Né? Em outro grupo lá no Discord, né, pessoas cobrando ingressos para assistir crimes, né, como automutilação de pessoas, né, ao vivo. Né? Fraudes agora se aproveitando da inteligência artificial. Né? Pessoas aí ganhando milhões de dólares e reais, né, utilizando aí golpes os mais diversos. Quantos dos senhores e das senhoras, diariamente talvez,
não recebem essas mensagens aí no celular, e-mail, etc., Facebook, no WhatsApp, né? Chamado de smishing, né? Que são os phishings por SMS, né? Correios informam que tem encomendas, aí a pessoa vai lá e clica, é um golpe. Seus pontos de cartão expiraram, aí a pessoa vai lá e... né? Quantos dos senhores e das senhoras não tem? Se pedir agora, eu quero ver se tem alguém aqui que não tem alguma mensagem dessa no celular, né? Pelo menos, de hoje. Vou mostrar agora. Então, senhores, relatório aqui do FBI, né? Aqui eu compilei relatórios aí de 2021 a 2023, e a gente vê a quantidade de registros de crimes cibernéticos por ano lá nos Estados Unidos. Extorsão, roubo de identidade, vazamento de dados, casos aí de não pagamento, não entrega. Mas o que se destaca mesmo é o phishing. A gente vê que há uma quantidade absurda de golpes, os criminosos se aproveitando da criminalidade cibernética. Mas não só. Excesso de crimes contra os direitos humanos. Então a gente vê a criminalidade se aproveitando aí para praticar crimes como intolerância religiosa, xenofobia, racismo, neonazismo, misoginia, LGBTQ-fobia, mas com destaque amplo aí para material de abuso sexual infantil, né? Esses dados aqui são os dados de 2019 a 2022, só os que a SaferNet recebeu, né? Quase 400 mil notícias só que a SaferNet recebeu. Isso não se compara ao que de fato representa a realidade. Em 2009, senhoras e senhores, eu estava lá na divisão de direitos humanos e nós estávamos começando a utilizar essa ferramenta, o Spiamule, que depois foi divulgado para o mundo inteiro, fazia um monitoramento de redes peer-to-peer. E essa ferramenta ela monitorava exatamente a troca de material de abuso sexual infantil entre pares. Nós deixamos essa ferramenta monitorando essas redes mundialmente por 30 dias. Em 30 dias, nós detectamos mais de 1 milhão de compartilhamentos desse tipo de material. Em 30 dias. Tá? Uma ferramenta que foi desenvolvida dentro da Polícia Federal pelos peritos, aí, o Dalpian e o Benitas. Então vejam, senhoras e senhores, que a cibercriminalidade é extremamente complexa e demanda, de fato, né, que se busque obter provas para que ela possa ser reduzida. Porque a grande realidade é que é sempre muito mais notícia crimes do que investigação. A gente sempre vai ter muito mais investigação que capacidade de acusação. A gente sempre vai ter mais capacidade de acusar do que de julgar. Sempre vai ter mais julgamento do que capacidade de pena. E lá no fundo, a gente sempre vai ter muito mais cifras ocultas, né? Muito mais cifras ocultas, ou seja, muito mais casos que sequer vão chegar a virar notícias crimes. Então a gente precisa, de fato, ter capacidade de realizar a obtenção de prova de qualidade. Por quê? Porque não vai haver pena sem julgamento, nulla poena sine judicio, e também nulla judicio sine probatione. E a prova não pode ser qualquer prova. A gente precisa que seja uma prova que seja possível de ser submetida à contraprova. Tem que ser uma prova que possa ser submetida ao contraditório, uma prova bem produzida, uma prova que seja capaz de fato, passar pelo filtro do devido processo legal. Uma prova que atenda a um princípio de verdade. E aqui a gente está falando não de qualquer verdade, não daquela verdade que tradicionalmente se fala de verdade material. A gente está falando aqui de uma verdade processual. Por que processual? Porque a verdade processual é aquela que é possível de ser produzida dentro das regras do Estado de Direito. É aquela que a gente quer produzir dentro das regras do jogo e não de qualquer forma. Né? A verdade material, que é a verdade
que tradicionalmente, e foi dentro dessa lógica que se foi construído o nosso Código de Processo Penal, né, que o professor Geraldo Prado vai chamar de um código construído dentro de uma lógica de processo penal autoritário, né? Claro, em 1940, o que a gente vivia em 1940, né? Não tive a razão do professor, né? Mas, de fato, hoje a gente tem que pensar dentro de uma lógica do Estado de Direito. A gente tem que construir a verdade dentro das regras de direito, dentro do devido processo legal. Então a gente vai construir pensando nas regras de direito, não a qualquer custo, mas do jeito que é possível. E, às vezes, não precisa ir muito longe. As regras estão disponíveis. Quando a gente vai lá no artigo 6º, inciso 1º lá do Código de Processo Penal, vai estar, desde 1941, disposto que, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Eu gostaria aí que os senhores gravassem bem, né? Eu acho que todo mundo vai lembrar esse artigo 6º, apesar de estar muito claro, mas depois de um tempo a gente vai esquecendo. O pacote anticrime, em 2019, ele meio que reforçou essa ideia de preservação, quando lá no artigo 158A, ele veio trazer a cadeia de custódia, a tão importante cadeia de custódia, né, que o professor André aqui mencionou, e que a gente precisa pensar quando pensa em prova digital. Cadeia de custódia, que seria, na minha visão, inclusive uma solução para essa questão aí do malware, né? Se a gente tiver uma cadeia de custódia digital, pode ser uma solução para a questão aí da investigação por malware. Mas lá no artigo 158A, ele vai dizer que o início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local do crime. E quem é que é responsável pela preservação? O parágrafo 2º vai dizer que é exatamente o agente, né, que reconheceu um elemento como de potencial interesse para a prova. Então é esse agente público que fica responsável pelo início da cadeia de custódia, e ele é que preserva, então, imediatamente. Então a gente tem aqui um princípio, que é o princípio de verdade. Já discutimos que esse princípio não é a verdade material, a gente não quer a verdade a qualquer custo, a gente quer a verdade dentro das regras do jogo, dentro do Estado de Direito. Mas a gente tem uma regra, e aqui eu estou falando para a gente poder entender princípio e regra dentro da lógica do Alexis. Então a gente está falando de uma regra, a regra da conservação imediata das coisas pela autoridade policial. Alguém discute que isso é uma regra, né? Claro, a gente pode falar que esta regra, lá no artigo 6º, 1941, não tinha internet, a gente não tinha virtualidade naquela época, né? É uma regra que vale para o local de crime da física, né? Do mundo real. Mas hoje a gente tem a virtualidade. E o artigo 3º do Código de Processo Penal? O artigo 3º do Código de Processo Penal diz que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Então, será que o artigo 3º, nada obstante, né, aquela pecha de processo penal autoritário, será que pode aplicar o artigo 3º e se entender que é válido o entendimento de que existe um local de crime e existe um local de crime cibernético? Se há um local de crime e há um local de crime cibernético, eu gostaria que cada um pensasse a respeito do artigo 6º. A gente guarda isso para a gente poder continuar. Lá no Código de Processo Penal, a gente vai ter meios de prova e meios de obtenção de prova, né? O professor Andrei já comentou aqui, não vou me alongar a respeito. A Lei 12.850, ela trouxe também meios ocultos, né?
O professor Manuel da Costa Andrade tem um artigo fantástico falando dos meios ocultos de prova, e alguns gostam de falar meios especiais de obtenção de prova, outros preferem meios ocultos de obtenção de prova, e ali temos colaboração premiada, captação ambiental, ação controlada, acesso ao registro, interceptação, infiltração. Inclusive o artigo 190A do Estatuto vai trazer infiltração na internet, né? E a gente vai ver na Lei 12.850, e daí também porque eu trouxe especialmente a Lei 12.850, porque também se esquecem, lá no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.850, ela vai dizer no inciso 1º que ela se aplica às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então aqui a gente vai ver que a lei de organização criminosa vai se aplicar à nossa famosa e conhecida Convenção de Budapeste, segundo o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º. Então, se a gente está falando da Convenção de Budapeste, a gente pode ir lá no decreto 11.491, né, depois de muitos anos, finalmente a convenção em 2023 foi promulgada, e lá a convenção trouxe alguns meios de obtenção de prova digital. O artigo 16 fala na preservação expedita de dados de computador. O artigo 17 vai prever a preservação expedita e revelação parcial de dados de tráfego. O artigo 18 fala da ordem de exibição. O artigo 19 da busca e apreensão de dados de computador. O artigo 20 fala da obtenção de dados de tráfego em tempo real. E o artigo 21 da interceptação de dados de computador. Dado o tempo, não é possível falar de todos, mas a gente vai focar especificamente aqui na preservação expedita de dados de computador. Diz o artigo 16 da Convenção: cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para permitir que a autoridade competente ordene ou obtenha a expedita preservação de dados de computador especificados, incluindo dados de tráfego que tenham sido armazenados por meio de um sistema de computador, especialmente quando haja razões para admitir que os dados de computador estão particularmente sujeitos a perda ou modificação. Aí eu chamo a reflexão, senhores e senhoras, será que esse artigo 16 da Convenção de Budapeste tem alguma relação com o artigo 6º, inciso 1º do nosso Código de Processo Penal? Será que no artigo 16 da Convenção de Budapeste está ali se falando de uma forma talvez mais específica sobre aquela regra de conservação imediata das coisas pela autoridade policial, que está subsidiada pelo aquele princípio de verdade processual? Será que a gente pode pensar dessa maneira? Eu acredito que sim, particularmente. Não sei os senhores e as senhoras, não vi muitas cabeças balançando, né? Eu gosto quando tem uns calanguinhos assim, mas eu não vi muitos, né? Infelizmente, senhoras e senhores, nem todo mundo concorda com a gente, né? Com os que concordaram comigo, né? Nem todo mundo concorda. No final de 2022, né, nós tivemos uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal no HC 222-141 do Paraná, né, no qual a decisão foi no sentido de que provas obtidas a partir do congelamento de conteúdo de contas de internet são anuladas. Né, foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, congelamento de dados telemáticos. Para mim causou bastante surpresa, porque eu não conhecia essa expressão, congelamento de dados telemáticos. E aí eu fui naturalmente buscar me informar, né? O que é congelamento de dados telemáticos, né? Eu logo fiquei pensando, né, naquela época que eu assistia, né, X-Men, aqueles, né, super-heróis capazes de congelar as coisas, né? E
E aqui, quem tiver interesse, eu deixei o QR Code, né, para a notícia que está no site do Supremo e para a decisão também. Tá? Mas, em síntese, senhoras e senhores, o que aconteceu lá? O Ministério Público do Paraná, ele requisitou a preservação, né, o nome técnico é esse, a preservação de informações cadastrais, histórico de localização e pesquisa, conteúdo de e-mails, mensagens e hangouts, fotos e nomes de contato. E o que o HC dizia é que isso não tinha previsão. Né? O Marco Civil da Internet, de fato, no artigo 13, parágrafo 2º, ele prevê a preservação pelas autoridades policial e Ministério Público dos registros de conexão e prevê a preservação dos registros de acesso a aplicações de internet. Em todo caso, o acesso a esse material, o acesso ao conteúdo, se dá mediante prévia autorização judicial. Não é o caso aqui, né, pelo menos até onde se sabe, de pedido de acesso. O Ministério pediu apenas a preservação, que o Supremo chamou de congelamento. Tá? E aí, na decisão, o Supremo, né, na pena do ministro Lewandowski, concluiu, né, que, na hipótese, o Ministério Público do Estado do Paraná não teria observado a reserva de jurisdição no que toca à ordem de indisponibilidade do conteúdo telemático por parte da sua legítima titular, contrariando a Constituição e o Marco Civil, pois decretou verdadeira medida cautelar ao ordenar esponte própria o congelamento de todo o conteúdo de comunicações telemáticas da paciente. Em suma, retirou do seu legítimo proprietário o direito de dispor do conteúdo dos seus dados para quaisquer fins, sem que houvesse autorização judicial para tanto. Então, lendo este trecho, me parece que o entendimento do ministro foi mais ou menos o seguinte: ele entendeu que esse pedido de preservação do Ministério Público estava fazendo isso aqui, congelando o e-mail. Então, ao pedir a preservação, é como se o titular daquela conta de correio eletrônico ela não conseguisse mais fazer nada com aquilo. Imagina só. A gente pede a preservação e aí, quando você pede a preservação, você não consegue mais fazer nada, você não dispõe mais, você não tem acesso mais ao seu correio eletrônico, não faz mais nada com aquilo. Imagine só, se a gente de fato acontecesse isso, não se poderia fazer mais investigação alguma. E tem um outro problema. O backup, que na verdade é a preservação, na verdade é um backup de dados, ela é uma medida que é obrigatória, ela faz parte da própria lógica do serviço. Se você não faz preservação periódica de um dado telemático, você tem a tendência, a lógica é que você possa perder aquilo. Então, assim, se você não preserva o correio eletrônico, claro, se o titular quiser apagar, vai apagar. Mas se você não quer que apague, né, e a lógica é que você está deixando lá, você quer que permaneça. Então, se o provedor não mantém aquilo, não faz um backup periódico, vai perder. E aí, quando você buscar, não tem. Então, ele precisa, faz parte da lógica do serviço, fazer a preservação. E essa preservação ela não pode importar na lógica de você continuar a dispor do seu conteúdo. Então, para mim, não faz nenhum sentido essa decisão. Não há como você fazer preservação e dizer que houve uma indisponibilidade do conteúdo. Então, não existe congelamento de dados. É simplesmente preservar, reserva naquele período referente, e se lá na frente o judiciário entender que realmente há fundamento para aquilo, ele defere e tem acesso àquele período, que faz sentido dentro da lógica processual penal. Né? Mas, infelizmente, esse caso foi submetido a uma segunda instância e isso foi mantido, mesmo diante do Marco Civil da Convenção de Budapeste. Portugal, senhoras e senhores,
né, que foi um dos primeiros países a promulgar a Convenção de Budapeste lá em 2009. Né? O Brasil adotou a dinâmica de introduzir os crimes cibernéticos dentro do nosso Código Penal. Portugal preferiu criar uma lei. Ele criou uma lei de cibercrime, que é a Lei 109 de 2009. E lá no artigo 12º tem a previsão expressa da preservação expedita de dados. No artigo 12º ele fala: se no decurso do processo, e lá inquérito é processo, tá? Se no decurso do processo for necessária a produção de provas, tendo em vista a descoberta da verdade, obter dados informáticos específicos armazenados no sistema informático, incluindo dados de tráfego, em relação aos quais haja receio de que possam perder-se, alterar-se ou deixar de estar disponíveis, a autoridade judiciária competente, que lá a autoridade judiciária competente é o magistrado do Ministério Público, tá? É o magistrado do Ministério Público, que é o titular do inquérito, é quem direciona o inquérito, auxiliado pelos órgãos de polícia criminal, OPC. Então, a autoridade judiciária competente, o Ministério Público, ordena a quem tenha disponibilidade ou controle desses dados, designadamente o fornecedor de serviço, que preserve os dados em causa. Além disso, não só a autoridade judiciária, não só o magistrado do Ministério Público, mas também a preservação pode ser ordenada pelo órgão de polícia criminal, mediante a autorização da autoridade judiciária competente, ou quando haja urgência ou perigo na demora. Então, aqui expressamente a gente vê, né, isso aqui é de 2009, vejam, senhoras e senhores, a Convenção de Budapeste ela foi construída na década de 90, ela foi publicada em 2001, ela foi construída, foi pensada na década de 90. Portugal editou a Lei de Cibercrime em 2009, e a gente está em 2024, está ainda discutindo preservação de dados telemáticos. A gente está discutindo a preservação de dados telemáticos. Se isso pode ou não pode ser realizado imediatamente. Na prática, o que a gente vai fazer? Quase todas as investigações, eu tenho uma regra cogente, artigo 6º, que me diz: se eu tenho uma regra que me determina preservar quando eu vejo a necessidade e eu não faço, eu sei que a arquitetura e a lógica da internet diz que se eu não fizer, essa prova pode e geralmente vai se perder, eu preciso fazer uma escolha. Eu represento e perco a prova, ou eu faço a preservação e corro o risco disso daí ser anulado lá na frente. E isso é o que a gente vive hoje, é uma insegurança jurídica. E eu espero, né, que diante do artigo 16 da Convenção de Budapeste, a gente possa, numa próxima decisão, o Supremo possa entender, né, que a gente pode aplicar o artigo 16 da Convenção de Budapeste, cumulado com o artigo 6º, e com o artigo 3º do Código de Processo Penal. A gente finalmente cessar esta insegurança jurídica e que milhares de investigações em curso não corram o risco, né, de serem inviabilizadas lá na nascente, que é o primeiro ato de obtenção de prova que está na preservação. Então era isso, né, a gente está quase que numa cruzada pela preservação, né, a medida de obtenção mais simples e imediata. Mas era isso que eu tinha para falar. Agradeço a oportunidade e com estas palavras eu encerro. Não sei se passou o tempo. Perdi o horário. Obrigado. Bom, dado que nós já estamos um pouquinho adiantados na hora, vamos fazer uma rodada de perguntas, tá? Daí vou pedir para os palestrantes responderem as perguntas e já fazerem as suas considerações finais. Tá bom? Alguém gostaria de fazer pergunta? Por favor. Você pode vir aqui, falar no microfone e falar seu nome, que daí sai no vídeo depois. Boa noite. Meu nome é João Azeredo. Minha pergunta para o Anderson. Quando você disse dessa decisão do STF, é uma decisão que, quando ela saiu,
eu olhei, eu fiquei chocado de verdade, assim, porque eu, na qualidade de advogado, faço isso, e eu nem tenho poderes, mas assim, quando acontece alguma coisa com o meu cliente, geralmente eu notifico o provedor falando, olha, não apaga nada, né, tipo, não vai apagar nada porque a gente vai precisar, vou pedir a ordem judicial, enfim, e de fato, assim, ele é tão, com respeito ao ministro, né, que referiu, que agora é o ministro da Justiça, enfim, mas ela é tão despropositada que a sua explicação talvez me explicou um pouco, talvez, qual tenha sido o racional dele. Porque ela não fazia sentido nenhum, assim, para mim. Por que ele pensou aquilo, né? Enfim. Mas a minha pergunta para você é se isso impactou, porque, assim, eu não consigo ver um juiz razoável de dar uma decisão falando que é nulo e tal, mas, assim, ao mesmo tempo é uma decisão da STF, né? Então é uma pergunta prática de se isso tem afetado no dia a dia, assim, decisões do judiciário, se ela tem sido citada como fundamento para anular provas que tenham sido preservadas e depois obtidas. Enfim. Mais perguntas? Vamos mais? Vamos ter só mais essa rodada? Chegar. Obrigada, Ivan. Boa noite a todos. Minha pergunta seria direcionada à mesa como um todo. Eu gostaria de saber, para a câmera, eu estou aqui. Câmera, Acho que é aquela ali. essa? Então tá. Um segundinho só, peraí. Aí. Tá, eu queria, então, a pergunta direcionada a todos. Há uma grande discussão se a gente precisaria de uma nova teoria para as provas digitais ou se a gente poderia já, enfim, abranger aquilo que a gente tem já como teoria da prova, aplicar a prova digital. Então, eu queria saber a opinião de cada um de vocês sobre isso, se a gente precisaria de uma nova teoria para a prova digital ou se a teoria da prova, o que a gente já tem, já seria suficiente. Me parece especificamente, particularmente, que não. Então, exatamente por isso a minha dificuldade, inclusive, de compreender o próprio artigo 6º, em questão de local de crime, não consigo verificar como o legislador da década de 40 pensaria numa perspectiva de prova digital e a gente poderia abranger esse conceito, uma analogia que me parece extremamente prejudicial. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Sim, enfim, a pergunta básica é: a gente precisa de uma teoria para a prova digital? O que a gente tem é suficiente? A gente pode continuar fazendo essas analogias? Ou a gente corre um risco aí severo de prejuízo para os direitos fundamentais? É isso. Obrigada, Ivan. Obrigada, Nazar. Alguém mais? Eu também vou fazer uma pergunta, então, última, e a gente finaliza para a mesa também, para os três palestrantes, para falarem que os três mencionaram a questão da cadeia de custódia. Queria ouvir um pouco mais, principalmente da questão da autenticidade da prova, pensando em casos que já foram até julgados, ou inclusive agora foi o julgamento do Supremo, mas pensando, por exemplo, o web WhatsApp, né, que o STJ se debruçou sobre essa matéria recentemente. Como que você pode garantir que não haja qualquer tipo de modificação daquele material? Como é que você garante, né, a autenticidade e a veracidade daquele material? E até que o professor Andrei tocou, no caso de spywares e malwares, como que você garante ainda mais, né, não só a autenticidade, mas a finalidade estrita, né? O que você vai buscar com aquele meio de obtenção de prova, né? Se é um desafio possível de ser alcançado. Então, enfim, eu pretendo aqui, então, manter a ordem de falas que a gente fez na apresentação. Vou lembrar, então, de novo, por favor, para vocês responderem as perguntas e já fazerem as considerações finais para a gente finalizar o painel, tá bom? Ninguém mais quer fazer pergunta mesmo, né? Então, a gente passa aqui as respostas. Por favor, Denise. Obrigada. Como considerações finais, acho que o tema é de uma amplitude que a gente poderia ficar o resto da noite aqui discutindo, e eu acho que justamente por essa dificuldade que eu acho que a gente tem, às vezes, em compreender certos mecanismos e conceitos que são próprios da questão técnica, né? E em que medida isso afeta ali os direitos fundamentais e essa preocupação da autenticidade ou da veracidade da prova.
De qualquer maneira, eu acredito que não seja uma questão de uma nova teoria da prova, em geral, né? Acho que a gente continua falando ali desses mesmos princípios, dessa mesma estruturação da prova, dos meios de prova, dos meios de produção de prova. Mas eu sim acredito que, enfim, passados 12 anos aqui, eu acho que os problemas se agravaram. E a gente precisaria estabelecer... Eu até revi aqui algumas proposições que eu tinha feito na época e realmente como é difícil fazer uma previsão que dure, né? Mas eu acho que alguns pontos que seriam necessários, um pouco na linha até das proposições que o Andrei fez relacionado aqui, como é que a gente poderia já aplicar de vez, né? Mas eu acho que a gente poderia colocar isso em legislação, né? Então, eu acho que separar os casos, eu acho que uma primeira coisa seria quais são os casos que são sujeitos à reserva de jurisdição ou não. Eu acho que isso é um primeiro critério que seria necessário estabelecer. Especificar a questão da proporcionalidade e tentar fazer algum tipo de critério em que eu consiga mensurar o grau de afetação que eu tenho em relação ao direito fundamental ali, né? Se é um e-mail que eu vou capturar, se é uma conversa ou se é algo que eu poderia ficar monitorando aquela pessoa indefinidamente. E alguns critérios em relação a uma governança da prova, talvez, nesse sentido de eu conseguir fazer uma separação entre os atores que vão intervir naquela prova, né? E aí eu acho que a questão da cadeia de custódia acaba entrando nessa questão da governança da prova, na medida em que ela serviria justamente para registrar esse passo a passo, esse relatório de qual foi o método e quais foram as intervenções e quais foram as conclusões, né? Então, eu entendo que alguns métodos, eles violam essa premissa de que eu preciso de uma separação desses atores e que é uma garantia dessa autenticidade, veracidade, integridade, né? Então, acho que dessa maneira eu poderia resumir aqui as diversas questões. Eu queria agradecer a pergunta. Eu queria só fazer uma menção que, na verdade, Denise, aqui durante a fala do STEM, ela mencionou o artigo 58 da antiga lei de imprensa, permitia que o Ministério Público pedisse a conservação do material, que, ou seja, que a imprensa não destruísse as gravações de rádio. Interessante, né? E nunca se questionou isso, né? Eu tô falando aqui, o Denise que me falou, que eu anotei, achei super interessante. Eu vou explicar por que eu lembro disso. Você provavelmente fez isso alguma vez, né? Esse meu tema, vou dizer que o trabalho ficou um pouco desatualizado, mas o tema nem tanto. Mas o meu mestrado foi sobre o processo penal da lei de imprensa. Então... Entendi, eu não sabia disso. Mas eu achei bem interessante, eu acho que é uma analogia para reforçar, né, o que o Stênio comentava. Sobre a pergunta da teoria geral, eu acho que a teoria geral da prova, a parte epistêmica da prova, continua sendo uma teoria geral, né? A questão da verdade, busca da verdade, a garantia da mesmidade, da integridade, esses são aspectos comuns da prova, questões que me parece que é possível a gente ter uma teoria geral, né, da prova, que continue se aplicando para a teoria da prova digital. Mas me parece, eu não sei se é a mesma coisa, se nós estamos falando a mesma coisa ou não, mas o que me parece importante é que haja uma disciplina, um regime jurídico próprio para essa. Realmente aqui nós temos questões, por conta dessas peculiaridades da volatilidade, né, da imaterialidade, da promiscuidade, das características próprias dessas provas, que precisam realmente de uma disciplina jurídica. O Kerr fala isso há muitos anos no artigo que ele escreveu, o professor Marta, né, Helena, também dizem isso, que eu concordo, me parece que é imprescindível. O Vitor de Paula Ramos, ele fala no livro dele de prova documental que hoje a gente não tem mais documento, a gente tem documentos. Não tem uma prova documental, tem provas documentais. Ou seja, cada prova tem um regime... não tá funcionando? Cada prova tem um regime, cada documento... Então, hoje, documento de vídeo. Você tem que ter uma disciplina para o vídeo. Você tem que ter uma disciplina para a prova digital. Você tem que ter disciplinas próprias, porque ele tem características próprias, né? Eu não acho que a gente tem que desconsiderar a teoria geral da prova, a epistemologia, e continuo achando necessário. Sobre a pergunta do Ivan, eu realmente acho que a questão... É essencial que a gente garanta a integridade. Essa é uma preocupação que tem que ser, eu acho que é uma preocupação dos atores, de buscar essa necessidade da autenticidade. Como fazer isso?
A técnica é que a gente vai ter que debruçar sobre ela. O WhatsApp deu fazer como o STJ já falou, se eu fizer e eu conseguir adulterar, me passar pelo agente, isso parece que é absolutamente inviável. Porque eu posso me passar, eu sou um agente infiltrado, né? Na verdade nem é agente infiltrado, estou me passando pela pessoa, né? Então assim, não dá para aceitar isso. Mas assim, se for possível, isso vai depender da técnica, que se espelhe o WhatsApp, que só de maneira passiva, o Olavo, né, nosso colega do Ministério Público Estadual, que é brilhante, ele tem um artigo muito bom que ele fala isso, olha, se for uma técnica que permita, que garanta o registro, a autenticidade e uma atuação passiva do agente estatal, se poderia admitir. Mas isso vai depender da técnica, e por isso que eu falo que, em princípio, o malware, isso pode ser um desconhecimento meu, que ainda não me parece que tenha técnicas que preservem não apenas a integridade do sistema, que você não consiga adulterar o sistema quando você faz ele, como a autenticidade e a integridade. Se nós chegarmos a esse ponto, é possível, por exemplo, registrar. Olha, o malware, a gente está toda vez que eu vou acessar aquele malware, eu estou gravando aquilo e se comprova que só houve acesso naquelas medidas. A técnica, nós temos que nos preocupar em isso, e ser transparentes com a técnica. Por isso que eu falei da questão do registro dos atos. Me parece que é nesse sentido. Hoje nós temos vários mecanismos disso, de gravar. Já teve questões nos Estados Unidos que eles filmam quando estão acessando e documentam isso. Me parece que esse é um passo que nós precisamos dar para permitir para a defesa justamente isso, que tenha um controle efetivo sobre isso. Eu gostei muito dessa ideia de governança da prova. Me parece que realmente é necessária inclusive a questão do descarte, né? Esse 1 tera, Sim. Nós não podemos ficar com esse material aí para sempre, gente. Isso aí tem tudo da nossa vida, né? Nós temos que ter uma gestão sobre isso, não pode compartilhar isso com outras, porque senão a pessoa realmente, aí você acaba com a intimidade e a privacidade. Obrigado, gente, mais uma vez, agradecer pelo convite, pedir desculpa pela fala. Só uma parte, André. A Jamila, que inclusive fez a pergunta, falou especificamente hoje de manhã, por 15, 20 minutos, sobre o descarte da prova e a importância da cadeia de custódia. Então, enfim, são temas que se entrelaçam e que é fundamental para essa governança da prova aqui, como você estava falando. Eu também concordo plenamente. Acho que esse é um tema, entre outros, né, que nós precisamos pensar mesmo, né, na depuração, na questão das perguntas dirigidas. E assim, eu fico feliz que vários aqui, eu sei que estão escrevendo sobre esse tema, e vários vão contribuir, né, com essa temática da prova digital. Realmente é um tema, e parabenizo realmente a internet por estar sempre à frente dessas discussões e trazendo discussões de qualidade por pessoas que não só entendem da tecnologia, mas também do direito. Parabéns mesmo. Em relação à questão de garantia de autenticidade, inclusive, essa é uma preocupação que a Polícia Federal tem. A gente está, neste momento, trabalhando um grupo sobre a cadeia de custódia da prova digital. Tem um grupo de trabalho hoje, está se formando, inclusive me pediram para fazer parte desse grupo. Eu lutei. Mas essa é uma preocupação, a gente tem essa preocupação, porque de fato o que se quer é que, como eu coloquei, não precisa produzir prova que seja republicana, né? Ela prova que a acusação se sinta confortável de apresentar e a defesa se sinta confortável de conhecer a fonte dela, como ela foi produzida e todo o caminho que foi percorrido desde o início, desde a preservação até o momento em que ela é apresentada em juízo. E o juiz também, né? Ele se sinta seguro para julgar, sabendo que aquela prova não foi adulterada, que ela é autêntica, ela é íntegra, né? Então, existem técnicas para se fazer isso, né? Gravação de tela é uma das formas que se utiliza há muitos anos. Eu não vou te dizer, por exemplo, doutor Andrei, como é que está hoje, porque eu estou muito tempo que eu saí da parte da investigação, enfim, eu estou agora mais burocrata, mas assim, a gente fazia há muito tempo, a gente gravava, vai fazer uma infiltração na internet, você tem que gravar do início ao fim todo o procedimento, inclusive essa menção que foi feita sobre o que foi conversado, forma como aquilo foi feito, tudo tem que ser comunicado, né, documentado detalhadamente, né, e é um procedimento que a gente traz lá do FBI, por exemplo, né, já é adotado há décadas isso.
Então, assim, é um procedimento que precisa ser feito. E aí eu pergunto, será que a gente está discutindo... não existe hoje uma técnica que peça de adulterar, mas pense no caso, no mundo real. Se o policial quiser adulterar o local de crime real, será que ele consegue? Será que o sujeito, o policial, quiser ir lá botar a droga no carro do sujeito, dizer que fez o flagrante de droga, será que ele consegue? Então, assim, se for por esse motivo, não é suficiente. Na minha visão, esse não seria um motivo suficiente. Porque poder adulterar se pode fazer não só digital, como não digital. Então é preciso, claro, é uma preocupação importante, que a gente precisa encontrar uma forma de dar a maior garantia possível. Não discuto, é indiscutível. Quanto mais garantia, melhor. Mas eu entendo que a gente tem já... a minha visão sempre foi essa, assim, né? Eu digo assim, estou há 20 anos trabalhando com crime cibernético. Eu sempre entendi que a gente precisa fazer os ajustes dos institutos, né? Claro, à medida em que a complexidade aumenta, você precisa fazer os ajustes que se ajustam à complexidade. Ela vai se tornar mais complexa, você vai precisar tornar mais complexa. Mas não dá para simplesmente dizer, não vou fazer aquilo porque é uma coisa nova e vou esperar o legislador. Então, assim, eu sempre trabalhei com a ideia disso. E é o que eu estou defendendo aqui, né? O artigo 6º de 1940, local de crime. Eu entendo que é local de crime, mas hoje a gente já tem um novo local de crime, a gente tem uma nova realidade. As pessoas estão realizando atividades políticas, econômicas, sociais, até relações, né? As mais diversas dentro desse novo mundo. Metaverso. Economias nascem e crescem. Tuvalu vai sumir do mapa e já está criando Tuvalu virtual. Vai existir só no mundo virtual. E a gente vai dizer que não vai ter prova digital. Mas vai ter um país digital, mas não vai ter prova digital. Assim, para mim é um contrassenso. Que a gente precisa ajustar, vai ajustando. O mundo não vai esperar. Então, assim, é como se, claro, a gente está com... A roda está girando, a gente vai precisar ajustando. Não vai ser nunca perfeito. Mas eu acredito que é preciso continuar trabalhando do jeito que está, né? Essa é a minha visão. Em relação... então, já acho que até responde essa questão de uma nova teoria da prova, né? Eu acho que precisa, concordo com o Dr. Andrei, acho que é preciso ajustes, não que seja uma nova prova, precisa ajustar, que é uma realidade um pouco distinta, tem peculiaridades, né? Mas não exatamente uma nova. Institutos antigos são adaptáveis, né? São aproveitáveis. E em relação aos efeitos da decisão, foi uma das primeiras perguntas que se foi feito, né? Que a gente, enquanto diretoria, então o país inteiro pergunta, né? Qual que é a manifestação da diretoria? A gente para então de fazer preservação e passa só a representar para o judiciário, ou a gente continua preservando e que se exploda, né? Não, mas é que não é vinculante a decisão, né? Foi uma decisão de mas é um risco, né? Não, mas é um risco, óbvio, é um risco. Aí a manifestação foi mais ou menos na seguinte linha. Se for um caso muito importante, representa. Não, mas a minha dúvida não, claro, a minha dúvida era mais se no dia a dia você tem visto decisões aplicando precedente. Não. Ainda bem. Sim, estão muito bravos. Gente, então eu queria encerrar esse painel e agradecer a todos pela participação. Obrigado.